Se nutra no processo e dos microsucessos. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia, A de alimentação consciente. Nós estamos no ciclo da serenidade. Nos capítulos anteriores dessa área, nós vimos as pedras fundamentais, que a alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você está consumindo. A questão é, isso tem te desnutrido ou te nutrido? Alimentado o seu ser como um todo, que não é só um corpo, ou não? E usamos a ferramenta do Mindful Eating. É sobre ter atenção plena, é ter a constância da consciência a maior parte do tempo possível, e isso é treinável. Por isso que nós treinamos a meditação, por isso que tem o Mindful Eating e também em todas as outras áreas, para se perceber como é que eu estou me sentindo. No caso do Mindful Eating, antes, durante e após eu consumir o que quer que eu esteja consumindo, como é que eu estou me sentindo, para que eu estou fazendo isso. Porque se nós treinamos essa atenção plena, ficamos mais conscientes aos gatilhos e é possível entendermos por que a gente está com vontade de mastigar, por exemplo, ou ficar X tempo na tela ou um tempo indeterminado naquele momento. Fazendo isso, treinando, a gente consegue encontrar, testar saídas que supram a nossa necessidade real de uma outra maneira, de uma forma mais saudável, de uma forma mais consciente. Porque não é só falha na alimentação, falha na vida, erro na vida. Tudo sempre é informação. Quando nós juntamos, nós temos essa constância, a gente tem informação. Não é falha de novo, não é erro de novo, é informação. O que é que tem acontecido na sua vida quando isto aconteceu? Quando você está sentindo essa vontade, essa angústia, essa desespero em comer, esse desespero em ficar enfurnada em telas. É sobre ter consciência, é observar. Eu tenho ficado muito em telas. O que tem acontecido na minha vida? Do que é que eu tenho fugido? O que eu tenho projetado? O que eu tenho assistido? Ter essa consciência é um passo enorme na evolução. E os outros passos são ações, microações, microdecisões. E agora, bem pé no chão, bem material, bem prático nessa área, é sobre a sua hidratação, a hidratação do seu corpo. Como é comum falharmos na hidratação? Você tem visto a cor do seu xixi? O xixi saudável, ele é um xixi amarelo claro, quase transparente. Só que também não é viver no banheiro, é achar a justa medida. E na alimentação é sobre descascar mais e desembalar menos, comer comidas mais naturais, com menos conservantes, antioxidantes, os menos, eu brinco aqui em casa com meus filhos, é cheio de antes. Então, observe qual a porcentagem na sua vida você tem se alimentado de coisas que foram descascadas. E no áudio anterior juntamos mais um tijolinho. Você já tem o seu mínimo viável em alimentação consciente? Você tem pensado sobre isso? Semana passada nós fizemos a construção do mínimo leve viável. Você tem isso, lembrando que não é uma ação específica, porque depende de cada vez do seu momento. Qual é o mínimo leve viável na alimentação consciente hoje, agora? Bora aprofundar? Se nutra no processo e dos microsucessos. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Umas pessoas conseguem e outras não?
Sim, uma parte é porque a pessoa tem facilidade, porque ela tem algum dom. Ela faz isso sem esforço de forma nata, nasceu com ela dessa forma. Mas outras questões, com certeza ela adquiriu no processo, porque ela tinha um objetivo que ela sabia onde ela queria chegar, e para chegar naquele objetivo ela precisava fazer esse conjunto de ações. São os processos e olhar os microsucessos e ir ajustando ao longo da jornada. Para ter isso, você tem que ter uma vontade enorme de alcançar o seu objetivo. No nosso caso aqui, a gente busca essa leveza, esse ter o tudo com leveza. E tem que amar o processo. Sim, a gente passa por a fase de paixão. Ai, que lindo que seria, como seria legal, como seria perfeito e maravilhoso essa vida leve XYZ. Essa fase de paixão, ela é necessária, mas a gente precisa superar para que haja o amor. Amar o processo, ficar de bem com o processo, ficar ok com o processo. Sim, nós vamos ter fases de amor, mas tem fases que nós vamos ficar apenas ok com o processo. Por quê? Porque temos que decidir pelo estilo de vida necessário para ter uma vida leve. Só dá para ter a vida leve tendo o estilo de vida necessário da vida leve. Não é possível ter uma vida leve se preocupando apenas com a roupa que você vai usar na próxima estação. A vida leve não é só a roupa. Então, quem tem uma vida leve, ela tem um estilo de vida, ela tem todas as áreas dos básicos, ela olha para todas as áreas da melhor forma possível. Então, é sobre o estilo de vida que nós já conversamos aqui alguns áudios atrás. E ficar boa, qual é o primeiro objetivo? Ficar boa. Não é ficar excelente, não é ficar maravilhosa, é ficar boa. Suficientemente bom nos básicos. Fazer o mínimo leve viável diariamente em todas as áreas dos básicos. É sobre o todo dia, é sobre ficar bem com essa repetição. Mas antes de ficar bem, a gente só faz. Sim, a gente só faz o que precisa ser feito. Ai, Suzane, mas isso é tão pesado, desanimador, mas eu não tô com vontade. Mas vai te levar para a vida leve? Você quer ter essa vida leve? Então, faça com leveza o que precisa ser feito. É um simples que não é fácil, mas é simples. É o só por hoje, é o só por agora. O que é que está na direção da minha vida leve e é mais fácil para mim hoje? Sim, é sobre a todo momento ir pelo caminho mais fácil, só que é o caminho mais fácil que leva na direção da leveza. É sobre ter essa disciplina. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, eu não me lembro, que uma das expressões sobre disciplina que eu mais gostei é essa. Disciplina é sobre ser discípulo de si. Nossa, que arrogante, que egoísmo ser discípulo de si, só pensa no próprio umbigo. Será mesmo? Será? Lembra que um bom relacionamento é você no centro da sua vida? E egoísmo? Sabe também o que eu tenho falado do poder superior? Aonde o poder superior está? Dentro de você. Já está dentro de você, dentro de mim. Portanto, ser discípulo de si é ser discípulo dessa vontade superior. Não é do egoísmo, eu quero tudo para mim do meu jeito. Não, é dessa vontade que é o bom, belo e verdadeiro. Porque a aquisição do hábito com leveza deve ser o primeiro objetivo. Fazer ficar fácil, fazer ficar leve, entrar no automático com leveza, esse é o objetivo, é essa construção de nós nos alimentarmos dessa leveza, dessa constância e nos alimentando dos micro-resultados no processo. Por isso que é importante a roda, a gente está observando todos os dias e lembrando que não escrever, não preencher também é informação. Por que é que você não tem preenchido? O que é que você não tem alcançado? O que é que você está com medo de se frustrar? Tudo é informação. Escreva, coloque, pense, tenha a introspecção diária. Tenha o seu momento de devocional com a conexão com o poder superior. É o processo. A leveza precisa fazer parte do processo, não é o fim. A leveza não é o objetivo.
e relembrando ou falando o óbvio que precisa ser dito. A maior parte da vida é bastidor, é atrás do palco, não é o glamour, não é o holofote do palco. A vida é como ela é, e assim é a vida. A vida tem várias faces, várias ações que são, aspas, chatas de serem feitas. O palco é apenas um recorte da realidade. Fênix, eu tenho certeza, ou eu imagino, na verdade, que você ouça, nossa, Suzane tem uma vida perfeita, ela vem aqui, fala com assertividade e assim, assim, assado. Fênix, isso aqui é uma parte do meu palco, eu me preparo para estar aqui. Eu tenho que preparar a minha postura, a minha energia, a minha entonação, o conteúdo. Lembra que é parte da comunicação? Pois é, eu estudo isso e eu sei o que eu quero comunicar. Ai, se eu falasse assim com você, que ai, tá tudo tão difícil, tá tudo tão desafiador. Ai, você não sabe, eu não tô conseguindo cuidar da casa, cuidar das coisas. Você ia querer me ouvir se eu viesse falar dessa forma? Não ia, porque aqui eu tô com uma postura de treinadora, mas eu tenho essa parte desafiadora também. E para isso nós precisamos construir uma rede de apoio, que é algo que eu pretendo que faça parte desse processo. Um grupo de apoio de pessoas que têm uma mentalidade similar à sua, que esteja tendo o objetivo de buscar a leveza de uma forma constante, é importante. Enquanto você não acha esse grupo, se você não tiver, se a gente ainda não tiver isso, enquanto você estiver ouvindo esse áudio, vá buscando, vá procurando, se conecte com pessoas que você gostaria que agregassem à sua vida. Porque a gente desiste quando a gente não se relembra do porquê e para que começamos. Eu sempre me lembro da leveza. E por que que alguns alcançam e outros não? Porque essas pessoas fizeram o básico bem feito só por hoje. Fez o só por hoje, só por agora. Quando estava desafiador, eu, Suzane, me lembro que antes era muito pior. Se eu deixar de fazer, vai piorar. Então eu continuo. Quando está desafiador, eu me lembro que antes era pior. Eu continuo. E você? Quando está mais desafiador, o que é que você faz? E voltando especificamente para a alimentação. Você escorregou na alimentação, tanto física, quanto das emoções, quanto da mente? Escorregou na vida? Ouça o seu ser, entenda o porquê você deu essa escorregada e escolha de novo. Simples, escolha de novo. Do que é que você tem alimentado sua alma? Relembrando essa alma desnutrida que não reparou os danos sofridos e atacados. Te faz buscar alimento em ações viciosas. Você tem acolhido as suas imperfeições, suas dificuldades, ou você mesma tem usado contra você? E aí, como é que foi a sua alimentação consciente essa semana? Bora pro treino? Faça as anotações no seu Common Place Book, preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que ela tem te dito? Algum dos temas mencionados te chamou a atenção? Pesquise. E o hábito angular dessa área? Aquele que sustenta as outras ações, como tem sido? Faça o mínimo leve viável nessa área, o mínimo leve viável hoje nessa área. Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de alimentação consciente. Como é que está a tração da sua roda traseira? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer nessa área. Como foi? E levando tudo isso em consideração, quais serão as ações que você fará em alimentação consciente essa próxima semana? Essa é a sua roda dianteira. Relembre, ao retirar uma ação viciosa, observe e coloque outra ação mais saudável, virtuosa no lugar. Porque aqui nós estamos treinando gostar de habitar em nosso ser. E isso é primeiro uma questão de decisão e em seguida uma simples questão de treino. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar.
coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer conseguir ter essa sabedoria, essa leveza, essa serenidade de encontrar paz e leveza no processo, conseguir enxergar os microsucessos? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!